falar agora de informações que vêm lá de Brasília, mais uma fala polêmica do presidente Lula em uma entrevista sobre a inflação e a alta do preço dos alimentos. Ele disse uma pérola. Isso mesmo. No entanto, o teor da fala do presidente causou desconforto entre os políticos, sendo alvo de críticas por parte da oposição. Rose. Vamos saber com quem entende tudo de Brasília e vai trazer as repercussões depois da fala do presidente para a gente, né, Igor? Oposição caiu matando em cima do presidente, mas também pudera, né? Falou besteira, ainda mais num momento tão crítico da nossa economia. Bom dia para você. Não só a oposição, mas a fala do presidente Lula ofendeu muitas pessoas nas redes sociais. Pegou muito mal para o presidente, viu, Rose? Bom dia para você, bom dia também para o Luiz e para todos que nos acompanham. O momento agora é de calcular o valor do prejuízo. O presidente Lula já está começando a avaliar os estragos do que a fala dele causou ontem. Foi realmente uma situação muito complicada. O presidente Lula vai cumprir agenda na Bahia nesse fim de semana. E ontem ele concedeu uma entrevista exclusiva a duas rádios de Salvador. Em um momento da entrevista, Lula foi indagado sobre o preço dos alimentos. Alimentos cuja inflação chegou a 7,69% e puxou a inflação geral para cima, gerando um estouro da meta do governo federal. Então, obviamente, não dava para fugir dessa pergunta. E aí, o presidente Lula, ele soltou uma pérola que eu poderia até contar aqui, mas eu prefiro que vocês ouçam da boca do próprio presidente. Vamos acompanhar. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro um similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Não, né? Não. Na visão do presidente, se o produto está caro, então é só não comprar. Genial, né? Mas o que está barato? As pessoas começaram a se perguntar: o que eu vou comprar então? Porque o arroz está quase R$ 50, o óleo está quase R$ 10, o café está beirando os 30. A picanha, que na época do início do governo Lula está 50, agora com R$ 50 não se compra nem a alcatra. Então o que sobra para as pessoas comprarem? Então as pessoas acharam muito insensível essa fala do presidente, muito ofensiva. Isso que o presidente disse, como se as pessoas tivessem opção e como se as pessoas quisessem luxar, como se não estivesse caro o básico, que é o arroz, que é o açúcar, o café, a carne que ele prometeu que estivesse mais barata. Então essa fala do presidente não pegou muito bem e ele ainda disse que a população brasileira precisa ser educada pelo governo. Aí é que a situação degringolou de vez, ficou muito ruim, gerou ali alguns comentários muito negativos para o governo federal nas redes sociais. O presidente Lula tem sido pressionado justamente por causa do preço dos alimentos e trazer essa solução não foi a melhor saída. Claro que deu margem para a oposição criticar mais uma vez o presidente Lula nas redes sociais. Nós temos aí algumas publicações de alguns deputados e senadores da oposição que acabaram escrachando o presidente Lula depois dessa fala. Vamos acompanhar agora uma publicação no X do deputado Sóstenes Cavalcante. Ele diz o seguinte, abre aspas: no governo Lula, se a comida tá cara, não compra. Se o aluguel tá caro, mora na rua. Se o remédio tá caro, morre. E assim segue o governo do cinismo, deixando o povo cada vez mais pobre, enquanto sua família vive no luxo, bancado pelo Brasil. Fecha aspas, foi o que disse o deputado Sóstenes Cavalcante. Nós temos também uma publicação no X do senador Ciro Nogueira, que já foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Ciro Nogueira diz o seguinte, na mesma linha, abre aspas: se o arroz está caro, é só não comer.
Se o gás está caro, é só não cozinhar. Se a gasolina está cara, é só ficar em casa. Nada de cortar gastos dos ministérios, colocar gente competente nas estatais ou gerir melhor a economia. Fecham aspas, então, as palavras de Ciro Nogueira. E um outro super inimigo político do presidente Lula, senador Sérgio Moro, também utilizou o X para criticar o presidente. Disse, abre aspas, para Lula, a população, para combater a inflação, não deve comprar o produto se estiver caro. Já quando os gastos são do Lula, o céu é o limite, fecham aspas. Então, essas são algumas das falas que mais repercutiram contra o presidente Lula após essa fala do presidente. E como se não bastasse, o presidente continuou falando outras pérolas ao longo dessa entrevista. Ele ainda culpou a alta do dólar e o Banco Central pelo aumento do preço dos alimentos. E quando ele foi falar do Banco Central, a palavra utilizada também não foi nada boa. Vamos ouvir. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. Bom, dizer que o Banco Central armou uma arapuca para o governo federal também não repercutiu nada bem, deu margem para que a oposição também criticasse essa fala do presidente. Então, ontem, Lula deu um tiro no pé. A avaliação, pessoal, é que a oposição vai continuar fazendo uma sequência, vai separar as falas polêmicas do presidente Lula e utilizá-las durante a campanha eleitoral do ano que vem. Então, o presidente Lula trocou recentemente o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, demitiu Paulo Pimenta e contratou Sidônio Palmeira, que tem um perfil técnico e extremamente competente na comunicação, justamente para melhorar o trato do presidente na hora de falar. Não adianta trocar de ministro, melhorar a comunicação, se o próprio presidente não segue o que o ministro diz. Então pegou muito mal e agora Sidônio Palmeira vai ter um trabalho muito árduo para rever esses estragos ditos pelo presidente Lula. Enquanto isso, a expectativa é que o Banco Central eleve mais uma vez a taxa básica de juros, porque o preço dos alimentos não para de subir. A taxa básica aqui está em 13,25%, no início de março pode chegar a 14,25%, puxado principalmente pelo preço dos combustíveis e pelo preço dos alimentos. Depois que percebeu que falou demais, o presidente Lula disse de uma maneira melhor, de uma maneira mais confortável. Disse que estava se reunindo com empresários, com produtores, para encontrar um meio e baratear o preço dos alimentos e que novas medidas devem ser anunciadas nas próximas semanas. Mas ele disse isso depois que a rede social toda já estava achincalhando o presidente e o governo federal, viu? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!